Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, concurseiro, fala, concurseiro. Sou Gabriel Santos, passando para dar início aqui a mais uma super aula, tá? Ligada ao tema de segurança pública, ok? Iremos trabalhar aqui aspectos ligados à segurança pública que são importantíssimos aí para a sua prova, ok? O que a gente vai trabalhar? Vamos responder questões potenciais de prova, tá? Então temos que saber primeiro o que a sua banca pode cobrar em relação à segurança pública, tranquilo? Obviamente, iremos trabalhar situações ligadas ao PRONASSE, iremos trabalhar situações ligadas ali à polícia comunitária, a ideia de polícia comunitária para você saber de onde que está vindo, tá? Iremos trabalhar também aspectos de segurança pública pura, que você encontra dentro da Constituição Federal, tá? Segurança pública dentro da Constituição Federal, que é o artigo 144, ok? Que é tudo aquilo que a banca pode cobrar na sua prova e, na maioria das vezes, as bancas costumam confundir, ok? Você que está assistindo essa aula, você não vai perder informação de jeito nenhum. Então, meu boa noite para vocês, meu boa noite, tá? Sejam todos muito bem-vindos, tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês consigam aqui entender o que eu estou trabalhando, entender o que eu estou falando, tá? A gente vai precisar puxar informações ligadas a outras matérias, a outros tópicos que não o tópico de segurança pública propriamente dito. Professor, como assim? Vamos lá. Para você responder questão de segurança pública, você tem que saber um pouco de constitucional, você tem que saber, inclusive, criminologia, tá? A gente vai perceber aqui. Você tem que saber ali aspectos ligados ao direito penal, a leis especiais. A gente vai puxando aqui algumas informações, tá? Para falar da segurança pública, beleza? Então, a gente está começando aqui mais um tradicional Operação Sertão, né? Sintam-se abraçados,
tá? Sintam-se abraçados. Meu boa noite para vocês, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Santos, sou policial militar do estado de Ceará. Há pouco tempo atrás eu estava na mesma situação que vocês, lutando para conseguir um objetivo, lutando para conseguir lograr êxito em um cargo público, e eu consegui. E se eu conseguir, eu tenho certeza que você também vai conseguir. A gente vai estar com você até depois da posse, beleza? Então, sem mais papo, aqui é pouco papo e muita aula. Acompanhe comigo aí a nossa primeiríssima questão. Olha a primeira questão na sua tela. Sobre os princípios orientadores do PRONASSE, conforme seu escopo normativo, assinale a alternativa incorreta. A banca já começa aqui pedindo a alternativa incorreta. Vamos lá, vamos tentar achá-la. O PRONASSE articula programas, projetos e ações de segurança pública com foco na prevenção, controle e repressão da criminalidade. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que seria a figura do PRONASSE, tá? Tenho que entender o que seria a figura do PRONASSE. Beleza? Opa, pensei que estava escrevendo, só um minuto. Aí, agora sim, vamos lá. Eu tenho que entender o que seria aí a figura do PRONASSE. Professor, o que é o PRONASSE, né? O PRONASSE é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, certo? Abreviado aí fica PRONASSE, tá? Mas é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. E o que o PRONASSE faz? Primeiro ponto, eu tenho que guardar alguns tópicos, guardar alguns temas, como por exemplo, quem que executa o PRONASSE? O PRONASSE ele vai ser executado, o PRONASSE, ó, ele vai ser executado pela União. PRONASSE, ele vai ser executado pela União, tá? PRONASSE é executado pela União por meio da articulação de órgãos federais. Executado pela União por meio da articulação de órgãos federais. Tá? Ó, por meio da articulação de órgãos federais. Vai guardando, ó, vai guardando as palavras-chave aí, ok? Por meio da articulação de órgãos federais. E claro que eu preciso aqui do famoso regime de cooperação. Se você ver regime de cooperação, a palavra cooperação, né, a gente está diante aqui dos famosos entes federados, tá? Estamos diante aí dos famosos entes federados. Ok? Vou até citar logo quem são, né? Para a gente não perder tempo. Estamos diante aí dos entes federados. Estamos diante da União, dos Estados e do Distrito Federal. Isso está certo? Claro que não, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer uma troca. A União, pessoal, ela já está executando. Então, por mais que a União esteja atuando, né, em relação ao PRONASSE, a gente não coloca ela no regime de cooperação. Ela é quem executa o Programa Nacional de Segurança Pública. Então, se a União executa, sobra o restante dos entes federados. Então, o regime de cooperação é com os estados, com o Distrito Federal, com os municípios. Ok? Beleza? Então, segue aí esse bizu, tá? Segue essa dica, porque as bancas costumam confundir pra caramba. Regime de cooperação é com o restante dos entes federados, já que a União ela já está executando o PRONASSE, tá? Então, outro ponto que é interessante eu guardar é a participação, porque aqui eu tenho participação da família e da comunidade. Aqui eu tenho participação da família
e da comunidade. Participação da família e da comunidade. Participação da família e da comunidade. Mediante aí programas, aí a gente vai para os mais básicos, né? Ó. Já que a gente está falando realmente um programa, mediante programas, mediante ações, mediante projetos, mediante ações, programas, projetos, tá? Seja de assistência técnica ou financeira, seja de mobilização, tá? Mas sempre com um intuito principal, tá? Que é visando aí a melhoria da segurança pública. Visando aí, ó, vamos lá, visando aí a melhoria da segurança pública. Melhoria da segurança pública. Vai pegando aí o bizu, tá? Ó, visando a melhoria da segurança pública. Tranquilo? E já que a gente fala sobre essa segurança pública, eu tenho que lembrar também que, além disso, o PRONASSE ele tem uma destinação. Tá? Professor, que destinação é essa? O PRONASSE ele destina-se a articular ações de segurança pública. Certo? Ó, o PRONASSE ele destina-se ali a articular ações de segurança pública. Articular ações de segurança pública, tá? Estas ações, elas visam... Vou puxar aqui 3 informações, ó. Estas ações, elas visam a ideia ligada à prevenção, ao controle e à repressão da criminalidade. Prevenção, a repressão e o controle da criminalidade. E o controle da criminalidade. Da criminalidade. Ok? A prevenção, a repressão e o controle aí da criminalidade. Belezinha? Tranquilaço? Estabelecendo aí políticas sociais, ações de proteção à vítima. Então isso daqui, pessoal, é o ponto principal do PRONASSE, é o ponto-chave, né? É o início de tudo, certo? Eu vou até voltar aqui para você tirar um print dessa tela. Tira o print da tela, porque as bancas costumam confundir na hora da prova, você não pode perder esse tipo de questão. Printou, se não printou, printa depois. Por quê, professor? Porque a gente vai voltar para a questão. A banca pede a incorreta. O PRONASSE articula programas, projetos e ações de segurança pública com foco na prevenção, controle e repressão da criminalidade. Tá ok, tá correto. A banca quer incorreta, não é o que a gente quer. A atuação comunitária e familiar é elemento essencial da implementação do PRONASSE, que se baseia na mobilização social como parte da estratégia da segurança. Sim, mobilização social, estratégias ligadas à assistência técnica e financeira, visando a melhoria da segurança pública. C. O programa adota uma abordagem multissetorial, articulando órgãos federais, sem necessidade de cooperação com estados e municípios. Sem necessidade de cooperação. Eu falei para você, ó, o PRONASSE ele atua em regime de cooperação com os estados, com o DF e com os municípios, tá? A banca não pede a incorreta? Gabarito. Letra C. As outras estão corretas, tá? Então a gente não vai perder tempo lendo, beleza? A gente vai ganhar um tempinho, não vai perder tempo lendo, as outras estão corretas. Vamos lá para a nossa questãozinha de número 2. Olha a questão de número 2. Com base nas diretrizes legais que estabelecem os focos prioritários,
Opa, que assunto importante, tá? Ó. Focos prioritários. Os focos prioritários, pessoal, você encontra eles dentro do artigo 4º da lei. Tá, ó. Você encontra os focos prioritários no artigo 4º da lei. E, obviamente, a gente precisa entender como é que funciona aí estes tais focos, tá? Vamos lá, ó. Vou citar para vocês as palavras-chave ligadas aos focos prioritários. Vamos falar agora dos focos prioritários. Focos prioritários. Vai guardando as informações, que isso aqui é muito importante. Os focos prioritários, eles se dividem em... Aí eu vou trazer para você as palavras-chave, tá? Ó. Eles se dividem em foco etário, tá? O foco etário, você entende como sendo aquele foco na população juvenil que vai de 15 a 24 anos. Tu lembra de idade, tá? População juvenil de 15 anos a 24 anos. População juvenil de 15 anos a 24 anos. Foco social, professor. O foco social, o foco social, ele vai trazer como palavra-chave, tá? Ele vai trazer como palavra-chave a ideia ligada aí aos jovens e adolescentes egressos do sistema prisional. Olha as palavras-chave, ó. O foco é nos egressos do sistema prisional, tá? Egressos são recém-saídos, tá, pessoal, do sistema prisional, ok? Foco nos egressos do sistema prisional, tá? Pessoas em situação de rua, família exposta à violência, pessoa em situação de morador de rua, né? Situação de rua, família exposta à violência, tá? Ó. Mulher exposta à violência, mulher exposta aí à violência, tranquilas? Aqui essas famílias são famílias expostas àquela violência urbana, tá? Vítimas da criminalidade e mulheres aí em situação de violência, ok? Foco social, as palavras-chave são essas, tá? Aí eu tenho também o chamado foco territorial. Territorial mais simples, né? Você vai focar no território, obviamente. Foco territorial. O mais simples de todos, você vai focar em território. No foco territorial, a gente tem as regiões metropolitanas e os aglomerados urbanos. Regiões metropolitanas, regiões metropolitanas, metropolitanas e os aglomerados urbanos. Aglomerados urbanos, certo? Então o foco aqui vai ser nas regiões metropolitanas e aglomerados urbanos, que tenham um alto índice de homicídios e crimes violentos, tá? Que tenham um alto índice de homicídio, alto índice de homicídio e crimes violentos. Crimes violentos, tá? Um alto índice aí
de homicídios e crimes violentos. Sem esquecer do chamado foco repressivo. Foco repressivo, vou colocar só repressivo do jeito dos outros, tá? Sem esquecer do chamado foco repressivo. Professor, o que seria aí o foco repressivo? O foco repressivo, a ideia aqui, o critério é ligado no combate ao crime organizado. Combate ao crime organizado. Combate aí ao crime organizado, tá? Então nós temos esses 4 focos prioritários. O que é que você vai focar? Você vai guardar as informações ligadas ali aos aspectos de, para ficar mais simples o seu entendimento, tá? Para os aspectos de palavras-chave, tá? Para ficar mais fácil de você acertar a questão, você tem que guardar a palavra-chave, porque a banca vai misturar, vai tentar confundir um tópico com o outro. Depois que você guarda as palavras-chave, você não perde as informações, tá? Beleza? Então, vamos lá, ó. Volta para a questão. Deixa mais um tempo para você tirar um print. 3 segundinhos a partir de agora, tá? 3 segundinhos. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois, tá? Vamos voltar para a questão. Olha isso. A banca pede a correta em relação aos focos prioritários. O foco etário do PRONASSE inclui crianças, adolescentes e jovens de até 29 anos. Aqui é a população juvenil de até 24 anos, né? Vai de 15 a 24. B. O foco social do PRONASSE está voltado principalmente para agentes de segurança pública. Agentes de segurança pública, foco social? Não, tá, pessoal? O foco social, as palavras-chave é egresso, situação de rua, família exposta à violência urbana, mulher em situação de violência, tá? Esquece. C. O foco territorial do PRONASSE abrange todo o território nacional, sem distinção de índices criminais, desde que haja cooperação federativa. Foco territorial abrange todo o território nacional. Não. Tá? Não é que não abranja todo o território nacional. Vai. Aqui ainda está meio certo, né? Porque se eu estou falando de foco territorial, eu tenho que focar em algum determinado local. Tá? Normalmente vai estar relacionado ali à situação dos aglomerados urbanos às regiões metropolitanas. Mas vamos lá, vamos aceitar aqui que esteja correto isso daqui, mas vamos ver o resto. Ó. Sem distinção de índices criminais. Aqui já ficaria errado. Então ainda assim, ó, estaria errado, tá? Olha a D. A inclusão do foco repressivo do PRONASSE demonstra que o programa não se limita a estratégias sociais e preventivas, mas também contempla o combate ao crime organizado. Foco repressivo, ó, demonstra que o programa não se limita a estratégias sociais preventivas, mas também contempla o combate ao crime organizado. Gabarito. Letra D. E o PRONASSE, ao estabelecer os 4 focos, exclui qualquer abordagem relacionada às vítimas de criminalidade e mulheres em situação de violência. Não, não exclui. Não exclui. Isso daqui, pessoal, ó, essa situação de vítimas da criminalidade ou mulheres em situação de violência é o chamado foco social, tá? Então não exclui. Vamos seguindo, vamos seguindo. Bora lá, ó. Questão número 3. Olha a questão número 3. Com base na lei que institui o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, assinale a correta. Quanto à sua estrutura e execução. Vamos lá. A gestão e a coordenação do PRONASSE. Aqui, pessoal, é uma pegadinha, que é um prato cheio para a tua prova. Por quê? Porque aqui a banca vai gostar de brincar, tá? Mas você que está assistindo essa aula, você não vai perder questão de jeito nenhum, tá? Vamos lá, ó. Olha que pegadinha isso aqui. Nós temos que entender que a gestão do PRONASSE e a coordenação são exercidas de forma diferente. Tá? A gestão do PRONASSE e a coordenação são exercidas de forma diferente. Coordenação. Vamos lá, ó. A gestão do PRONASSE, a gestão, tá? Ela vai ser exercida pelos ministérios, ela vai ser exercida
pelos ministérios, pelos órgãos tá? E pelas demais entidades federais. Pelas demais, ó, entidades federais. Isso aqui é a gestão, tá? Isso aqui é a gestão. Assim como pelo estado, pelo DF, pelo município que esteja participando. Estado, DF e município que esteja ali participando, tá? E a coordenação, professor? A coordenação é feita pelo Ministério da Justiça, sob forma de regulamento. Então, como é mais específico? Ministério da Justiça, tá? Então, quando a banca fala assim, ó, que a gestão é feita pela União, que a coordenação é feita pela União, você já sabe que está errado. Por que está errado? Muito simples. A gestão não é feita pela União, né? Não é que a União não faça, a União ela participa ali, ó, entidades federais, tá? A União ela participa. Só que a União já está executando. Então eu foco ali para a gestão em ministérios, nos órgãos e na participação também do Estado, DF e município que esteja participando. No caso da coordenação, lembra só do Ministério da Justiça, tá? Preste atenção que é algo muito específico. Olha isso, ó. A gestão e a coordenação do PRONAS são competências exclusivas do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, ó, ele vai estar responsável pela coordenação. A gestão não. Então não é uma competência exclusiva. Esquece a letra A. B. A gestão do PRONAS é exercida exclusivamente pela União, enquanto a coordenação cabe. Vamos lá. A gestão do PRONAS é exercida exclusivamente pela União. Exclusivamente já matou a questão. Enquanto a coordenação cabe aos estados, não, coordenação cabe ao Ministério da Justiça. C, a coordenação do PRONAS é de responsabilidade do Ministério da Justiça, enquanto sua gestão é compartilhada entre os ministérios e demais entes federais, estaduais, distritais e municipais, bem como por órgãos federais neles envolvidos. Gabarito, letra C. E a execução do PRONAS está restrita aos órgãos federais. Primeiro, execução. Você lembra da União. Os órgãos federais, eles estão ali para fazer a articulação do PRONAS. Então, são coisas bem diferentes, tá? Terceira questão, gabarito, letra C. Vamos seguindo, que aqui a gente não para, tá? Questãozinho de número 4. Olha a questão de número 4. Acerca do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, assinale a correta. Olha a letra A. Pretende erradicar operações conjuntas entre polícias civis e militares? Erradicar é eliminar, pessoal. Não, não pretende. Tanto que um dos focos aqui é a integração entre as forças, para que eu consiga melhorar a segurança pública. Tá? Pretende alterações legislativas para a criação de novos delitos? Não, não tem alterações legislativas para criar novos delitos. Não tem aumento de pena, isso aqui é direito penal, pelo amor de Deus. Tá? Pretende fomentar o comércio de arma de fogo? Ó, se você for reparar, um dos tópicos do teu edital é assim, ó. Primeiro tópico, que é uma das diretrizes do PRONAS, tá? Artigo 3º, inciso 1 do PRONAS. Direitos humanos, desarmamento e combate ao preconceito. Pô, o foco do PRONAS é desarmamento, tá? Então não é fomentar. Fomentar é incentivar o comércio de arma de fogo. Tá errado. Ok? Olha a D. Pretende articular ações de segurança pública com políticas sociais. Sim, tanto políticas sociais como políticas de proteção às vítimas. Pretende garantir privilégios aos agentes públicos? Não. O PRONAS ele não garante privilégios aos agentes públicos, tá? Esquece daqui. Quarta questão, letra D. Vamos seguindo. 5. São objetivos pretendidos pela filosofia da polícia comunitária. Uma concepção mais ampla da função policial que abrange a variedade de situações não criminais, que levam o público a invocar a presença da polícia. Perfeito. Descentralização dos procedimentos de planejamento e prestação de serviços para que as prioridades e estratégias policiais sejam definidas de acordo com as especificidades de cada localidade. Perfeito também. Isso aqui é a ideia de polícia comunitária, tá? Maior interação entre polícia e cidadão, sem sombra de dúvidas, visando ao estabelecimento de uma relação de confiança e cooperação mútua. Sim, o foco é criar um vínculo entre a polícia
e a população, entre a polícia e a comunidade, tá? Para que a gente tenha aqui uma maior interação, para que a gente consiga aqui, né, trabalhar essa ideologia de policiamento comunitário. Então, todos os itens estão corretos, gabarito. Letra D. Questão bem fácil, né? Olha 6, mais uma questãozinha que é aquela que você tem que fazer muita força para você perder a questão. Você tem que entender que a polícia comunitária e a polícia tradicional são coisas totalmente diferentes. Polícia tradicional é que está preocupado em dar resolução de crimes de uma forma mais rápida, de dar pronta resposta de uma forma mais rápida, tá? Polícia tradicional é que foca nisso. A polícia comunitária foca em uma polícia preventiva, foca em uma polícia proativa, foca em descentralização, tá? Foca em dar autonomia para tentar melhorar a segurança pública. Olha isso, ó. A banca pede aqui a incorreta. Segundo o livro Polícia Comunitária, construindo segurança às comunidades, assinale a alternativa incorreta em relação às colunas ou eixos estruturantes à filosofia de polícia comunitária. Ações sobre as causas dos problemas de segurança pública? Sim, isso é a polícia comunitária. Pronta resposta? Isso é a polícia tradicional. Parcerias para construir segurança pública? Sim, inclusive eu até falei para você sobre o critério da integração das forças. Proatividade? Sim, é uma polícia proativa, preventiva. Proximidade com o policial com o cidadão. Beleza? Temos aqui a sexta questão como gabarito a letra B, já que a banca pede a incorreta. Vamos seguindo. Vamos seguindo, ó. Questão de número 7. Valorização dos espaços públicos, né? Assunto importante aí do seu edital também. Acerca da valorização dos espaços públicos e da participação da sociedade civil no âmbito da segurança pública, assinale a alternativa correta. Letra A. A melhor forma da sociedade civil colaborar para a melhoria da segurança pública é através do pagamento em dia de impostos, evitando atraso nos salários policiais. Claro que não. Claro que não. Tá? Tem nada a ver, segurança pública é dever do Estado, embora seja um direito e responsabilidade de todos. Havendo um lado a ser escolhido, a população, a sociedade civil deve sempre se posicionar contra a polícia. Não. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui você não marca também. Olha C. A sociedade civil não tem noção de justiça, a qual envolve múltiplas perspectivas. Daí porque ela não pode colaborar com a segurança pública. Claro que pode colaborar. Claro que pode colaborar, tá? E quando fala que não tem noção de justiça, deixa o item também errado. Olha D. No Brasil, ao invés de apenas lutar por uma repressão dura de crimes praticados por adolescentes, a sociedade civil deveria reivindicar para que tenha um percurso social e formativo superior ao que lhes é oferecido atualmente pelos poderes públicos. Perfeito, tá? Aqui é basicamente, né, o item aqui basicamente está falando que a gente, no lugar de dizer que o adolescente que comete um crime ele deve ser preso, deve ir para a cadeira da morte, né? A gente tentar se educar esse adolescente para que ele conseguisse, né, entender, ter uma formação superior ao que ela tem hoje, né, ao que esse adolescente tem hoje, tá? E que ele não chegue a delinquir, que ele não chegue a cometer o delito, certo? Beleza? Então essa é a ideia. Olha, os presídios são considerados espaços públicos voltados ao bem comum? Claro que não. Claro que não são espaços públicos voltados ao bem comum. Como assim? Você leva seu cachorro para passear lá? Você leva seus filhos para passear, para brincar no parquinho lá do presídio? Tá de sacanagem. Essa daqui você não marcava de jeito nenhum. Sétima questão, gabarito, letra D. Ok? Vamos seguindo. Olha a 8, ó. A 8 é aquela velha questãozinha de associação de colunas, tá? Onde você vai ter que associar as colunas, tá? Ligar o ponto 1 ao ponto 2, tá? Aquilo que você fazia na escolinha, tá? Vem comigo, ó. Vamos lá. A respeito da função de cada um dos órgãos, assinale. Vamos lá, ó. É um órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, responsável pelo controle de fronteiras. Quem é que cuida do controle de fronteiras? Polícia Federal. Já começamos com o item 1. Tá? Polícia Federal. Ou seja, a PF aqui, além de cuidar do controle de fronteiras, vai cuidar do controle de fronteira, polícia, né? Marítima, aeroportuária e de fronteira, tá? Vai também exercer com exclusividade a função de polícia judiciária da União, tá? Vai prevenir e reprimir o tráfico ilícito de drogas, né? O contrabando desse caminho, certo? Também está responsável por apurar infrações de natureza política e infrações de natureza social, tá? Então, tem várias situações aí ligadas à Polícia Federal.
Olha o outro. É caracterizada como ostensiva. Opa! Ou seja, atua caracterizada com fardo é responsável principalmente pela preservação da ordem pública, o que abrange ações coativas para evitar que transtornos prejudiquem o convívio da população, preservando assim o bem-estar social e a ordem do Estado. Estamos falando da PM, tá? Ó. Começou aí com 1,5, né? A gente já sabe qual é o gabarito. Né? Já é 1,5, mas vamos comparando os outros. Ó. Órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias. Se é ferrovias, polícia ferroviária. Polícia ferroviária, ó. 3. Dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem ressalvadas as competências da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto militares. Polícia Civil está onde? 4, né? Ó, 4. Polícia Civil, 4. Incumbe a execução de atividades de defesa civil, Corpo de Bombeiros. E apura infrações penais contra a ordem política e social, volta umzinho da Polícia Federal. Então a sequência é 1, 5, 3, 4, 6, 1, gabarito letra B. Você que é inteligente, no dia da sua prova você vai perceber que você não precisava ler tudo para acertar a questão. Só com a primeira e com a segunda você já conseguia matar a questão, tá? Olha aí, nossa questãozinha de número 9, a banca pede a incorreta. A Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Acabei de falar sobre isso. Tá certo. Compete à PF apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas autarquias e empresas públicas. Perfeito também. Olha C. Apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas estatais. Pessoal, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui tá errado, tá? É o nosso gabarito. Deixa eu te adiantar. Empresas estatais é formada pela empresa pública e pela sociedade de economia mista. O que tu vai guardar no teu coraçãozinho agora, tá? Você guarda no teu coração que se a banca disser que a Polícia Federal apura infrações penais contra a ordem política e social da sociedade de economia mista, tá errado, tá? É só da empresa pública. Então, quando a banca traz empresas estatais, deixa o item errado. Eu considero essa questão difícil, porque é um detalhe que faz você perder a questão, tá? Então, a banca pede a incorreta, gabarito letra C. Como as outras estão corretas, a gente não vai perder tempo e vamos para a nossa última questãozinha da noite, tá? Vamos lá para a última questãozinha da noite. Opa, vamos lá. Vamos trabalhar aqui a última questão, né? Vamos trabalhar aqui a última questão. Deixa eu só jogar a questão na tela, que a questão não apareceu para vocês. Só um minutinho. Só jogar a questãozinha na tela, que ela não apareceu para vocês. Ela não apareceu para vocês. Acredito que agora vai aparecer. Vamos lá, ó. Aí, questãozinha de número 10 para encerrar aqui, né? Para encerrar a noite, ó. São características importantes para o combate ao crime organizado. Assertividade de informações de dados, sim, importantíssimo. E se a gente fosse falar de um foco do Pronaf, o foco aqui seria o repressivo, né? Já que é o combate ao crime organizado. Infiltração de agentes, sim, a própria lei de crime organizado, a lei de organizações criminosas, aceita essa situação de infiltração de agentes, de ação controlada, depende aí da situação e também da autorização. Eliminação de garantias processuais, claro que não, você não pode eliminar garantias processuais. Então, onde tem o item 3 como correto, você risca. Onde tem o item 3 como correto, você risca. Fica entre a B e a E, vamos ver. 4. Construção interdisciplinar de estratégias, tá ok? E sigilo das investigações, obviamente. Ok. 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5, gabarito. Letra E. Perfeito, tranquilo. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Essa é a minha missão, simplificar ao máximo aqui o direito para você, a legislação para você. Hoje, trabalhando em segurança pública, tá? Assunto muito importante. Olha que espetáculo que vocês tiveram aqui, o nosso famoso Operação Sertão, tá? Eu com segurança pública, eu sou Lucas Neto, passou por aqui também, tá? Então, foi uma super aula que a gente trabalhou, foi uma super noite que a gente trabalhou em relação a esses aspectos, em relação a esses assuntos, tá? E assim,
finalizamos a nossa noite. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Perdão aí a falta de interação, mas é porque é pouco tempo para muito assunto, tá? Mas eu espero de coração que você consiga ali alcançar o seu objetivo, tá? Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Santos. Se possível, se gostou da didática, segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos, e vamos juntos rumo à aprovação, porque eu vou estar com você até depois da posse. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesta noite de sábado, mas você está aqui estudando, pagando o preço, e eu tenho certeza que isso vai valer muito a pena. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau. Está oficialmente lançado o último tiro da Polícia Militar do Ceará. Uma estrutura com quadro físico, com quadro digital e com todas as esquematizações em flashcards e guias de consulta rápida. Agora com a nova identidade visual. Só para você ter ideia, para a gente fazer essas gravações, a gente teve que utilizar de 2 estúdios. Nesse estúdio que você está vendo, por exemplo, eu passei o quadro de direito constitucional só com as palavras-chave que podem aparecer na prova da Polícia Militar do Ceará. Agora, deixa eu te mostrar o outro estúdio com o quadro de direito administrativo. Isso aqui foi o que eu fiz em direito administrativo. Eu passei o quadro com todas as palavras-chave, mas é que tá. Em todos os flashcards, essas palavras-chave já se encontram. Então eu mostrei para você exatamente quais os pontos exatos que vão cair na prova. E todos esses flashcards aqui são tirados da própria banca US e de bancas análogas à US. Olha o conjunto daquilo que pode cair a título de aposta de direito administrativo. Se eu disser que todo esse trabalho foi feito por todos os professores aqui da tribo, em todas as disciplinas. Pegue agora o seu último tiro com valor promocional para que você faça uma revisão 360 graus de forma assertiva em todo o conteúdo programático da Polícia Militar do Ceará. Dessa forma, eu sei que você passa. Dessa forma, o último tiro vai ser muito bem dado e você vai ser o próximo policial militar do Ceará. Olá, meu jovem, boa noite a todos, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa Operação Sertão. Eu sou o professor Hélio Domingos e vamos dar continuidade ao nosso evento. Agradecer o professor Jean que esteve com vocês agorinha nas disciplinas de Ética e Direitos Humanos. Agora vamos dar prosseguimento à disciplina agora é Raciocínio Lógico Matemático, meu jovem. E o tópico lá do teu edital vai ser o segundo tópico, aquele lá que está envolvendo compreensão e análise de uma lógica, utilizando funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, orientação especial, temporal, enfim. Todo aquele segundo tópico do teu edital vai estar hoje aqui através de questões para a gente detonar tudo com vocês. Muito obrigado a participação de todos, mas não esquece, deixa o teu like, deixa o teu comentário se surgir alguma dúvida. Estamos ao vivo diretamente do canal da Tribo Concursos, a tribo que mais cresce em todo o Brasil. E sem mais delongas, meu jovem, o seu material já vai subir para a tela. Então vamos nós começar detonando raciocínio lógico matemático, a Operação Sertão. Partiu, tá na tela, vamos nós e detonando. Ó, a primeira questão já vai subir e é a seguinte. Partiu, primeira, está aqui. A primeira questão diz que eu tenho 10 figuras geométricas e elas seguem uma sequência ilimitada, infinita, criada com um padrão lógico. Claro, observa, 2 palavrinhas que você tem que associar uma coisa à outra para que você consiga utilizar o mecanismo de resolução que eu vou dizer agora. Primeiro, tem que ser uma sequência. E em regra, essa sequência é limitada, mas tem que ser uma sequência. Eu já gravo isso, tem que ser uma sequência. Porém, essa sequência tem que possuir um padrão lógico de existência. Não é uma sequência aleatória, é uma sequência padronizada. E você vai ter que identificar qual o padrão da sequência, beleza? Perfeito? Vamos olhar as nossas figurinhas, da primeira à 10ª. Se você observar, e aí você já observou, que eu tenho certeza que você já começou a detonar esse material quando recebeu disponibilizado na nossa plataforma. Ó, a primeira figura, da primeira à 8ª, eu tenho uma sequência de figuras inéditas. Da primeira à 8ª são figuras inéditas. Porém, a 9ª figura é a mesma primeira. Aqui, ó. A 10ª figura é a mesma segunda. Perfeito? Belezinha? Então, eu consigo definir que a partir da 8ª, a contar da 9ª, eu tenho uma repetição nas figuras. Eu estou repetindo, a 9ª é a primeira, a 10ª é a segunda, e quando eu digo que é uma sequência ilimitada, é porque, ilimitada, infinita, porém a 11ª é a terceira,
A 14ª é a 12ª é a quarta, e assim sucessivamente. Eu consegui identificar qual o padrão de existência da sequência, a partir daí eu consigo definir até que ponto vai o meu padrão da sequência, vai até a 8ª figura. Aqui, aqui é o esbarro, é o ponto de esbarro. Por que, Éder? Porque a partir daqui eu vou ter repetição do bloco. Então, esse bloco de repetição em uma linha infinita, esse bloco de repetição, eu vou colocar bem aqui para que você entenda, bloco, eu vou chamar isso aqui de bloco de repetição. Esse bloco de repetição possui 8 figuras. Beleza? 8 figuras é o que eu tenho. Beleza, cara. Tranquilão. E agora? Como é que eu vou conseguir resolver esse tipo de questão? Basiquinho, filho. Lembre também aquelas questões relacionadas com datas, calendário, né? Entende que aquilo ali é questão de bloco de repetição. Bloco de repetição. Fixa isso. É porque tu tem um bloco que padroniza a existência da sequência. Perfeitinho? Então, dentro desse bloco, ele vai se repetir. Tá aqui o bloco. Ele vai tão somente... Cadê minha canetinha, garoto? Que é isso? Volta a caneta. Esse bloco ele vai se repetir ao longo da sequência. O bloco está aqui. O bloco vem, se repete aqui. O bloco vem, se repete assim sucessivamente. Perfeitinho, filho? Então, vamos nós. Agora, identificou o bloco. Aí a questão ela vai te dar posições lá na frente, para que tu defina qual é a figura que ocupa essa posição. Qual é o elemento que ocupa essa posição? A questão aqui disse o que? Justapondo-se lado a lado a figura 67 e a figura 110, né, da sequência, aí especifica a 67 à esquerda, a 110 vai ficar, obviamente, à direita, a gente obtém qual resposta? Vamos lá? Vamos nós. Identificou o nosso bloco, possui 8 figuras. Aí eu vou passar aqui, Se o nosso bloco possui 8 figuras e eu quero encontrar a posição 67 e 110, eu faço isso aqui, 67 dividido por 8, 110 dividido por 8. Por que dividido por 8? Porque você vai dividir pela quantidade de elementos do bloco. Quantidade de elementos do bloco. Então, a posição 67, quando eu divido por 8, 67 por 8, dá 8, sobra 3. Perfeito? 68 sobra 3. 110, aqui vai dar 1, 3, 0. Aqui vai dar 3. 8 vezes 3, 24. Quadra 30, 6. Perfeito. Primeira figura é aquela que ocupa a terceira posição. Segunda figura é aquela que ocupa a sexta posição. Então, aqui, vamos olhar qual é a terceira. Terceira, consegui identificar, já está aqui. Terceira. Sexta, já está aqui. Terceira e sexta. Grava aqui, é porque eu tive que colocar por conta das figuras em um outro slide, né? Não deu para a gente poder ajustar todos nesse mesmo slide. Mas aqui, terceira é a figurinha que vai ficar à esquerda, que é a 67, e a outra, a sexta, é aquela que ocupa a posição 110. Vamos observar qual o nosso gabarito, a terceira, tá aqui, quadradinho. Terceira. Terceira. A sexta aqui. E sexta. Gabarito alternativa C. Beleza, show, é apenas isso? Apenas isso. Lembra, bloco de repetição. Aí ele vai te dar uma posição lá na frente. Tu vai pegar essa posição, tu vai dividir pela quantidade de elementos do bloco e tu vai associar o resto à sequência do bloco. Perfeito? Cada uma das figuras vai receber uma identificação. Olha, será que eu tenho 8 figurinhas que compõem a minha padronização? Essa aqui é a número 1, aqui a 2, a 3, a 4, a 5, aqui a 6, aqui a 7 e aqui a última é 0.
É de porque zero, porque isso define quando houver uma divisão exata. Então, quando a divisão for exata, acaba na última figura, no último elemento da sequência. Perfeito? Exemplo, se eu tenho um bloco aqui com 8, se eu quiser saber qual figura ocupa a 24ª posição, 24 dividido por 8, resta 0, não é? Então é a oitava figurinha. Avançando, vamos nós. Segunda questão está na tela e diz o seguinte, vamos lá. Dúvidas, joga no chat, a gente vai interagindo, não esquece de deixar teu like. A segunda questão diz que em um determinado ano em que Rita fez aniversário em um sábado, né, no dia 14 de março, a questão já te disse 14 de março, foi um sábado, ela prestou o concurso nesse dia, né, e foi aprovada assumindo um cargo no dia 18 de novembro. A questão quer saber em que dia ela assumiu o cargo. Vamos lá. É óbvio que aqui eu tenho um lapso temporal, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vamos lá. Coloquei todos os meses, né? Ó. Março, 14. 14 de março. Vou colocar sabendo. Beleza? Abril. E agora? Como é que eu vou saber quantos dias tem um mês de abril? Quantos dias tem um mês de abril? Método milenar e muito fácil para que você consiga identificar. Tu vai olhar sertão. Tu vai olhar aqui, ó. Teu pulso, ó, punho cerrado aqui, beleza? Vai começar a contagem, ó. Contagem, ó. Onde tem ossinho, são aqueles dias que tem 31, um mês que tem 31 dias. Onde tem só a cavazinha aqui, ó, mês com 30 dias. A exceção é o fevereiro, claro. Fevereiro sempre tem 28. Como aqui já começa a partir do março, eu até desconsidero a questão do fevereiro, né? Para que você entenda, ó, janeiro, fevereiro, março. Então março é 31. Março, abril, maio, junho, 30, julho, 31. O agosto eu começo daqui voltando. Então fica março, atenção, 31. Vou mudar aqui. Olha do teu serra, o teu punho, onde tem ossinho é 31, onde tem essa cavinha entre o osso e outro é 30. Então março é 31. Março, 31, abril, 30, maio, 31, julho, junho, 30, julho, 31, agosto começa também voltando, 31, setembro, 30, 31, e novembro foi dia 18, né? Dia 18. Vamos lá. Poderia o quê? Somar todos os dias e depois dividir pelo bloco de repetição. De que bloco de repetição é esse? Os dias da semana. Você pega aqui, ó, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O próximo dia volta a ser quem, ó? Sábado e depois em sequência, domingo, segunda. Eu vou ter a repetição desse bloco. Essa questão relacionada com data também é uma questão de bloco de repetição. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 7 dias, né, ó, 7. Perfeito? 7 dias. Mas para que você não some tudo e faça uma divisão por 7, você já pode pegar esse valor que está aqui, ó, de cada mês e dividir por 7. 30, 31. E você vai ter o resto individual de cada mês. Isolado de cada mês. 30 dividido por 7 vai dar 4, sobra 2, né? Então aqui sobra 2, aqui sobra 3, aqui sobra 2. É como assim? Meu filho, ó, se você pegar 30 dividido por 7 dá 4, resta quanto? 2. Se for 31, resta quanto? Aumentou aqui, 3. Só isso. Então, ó, julho 31, 3. Agosto 31, 3. Setembro 30, resta 2. Outubro 31, resta 3. Pronto. Agora sim, vamos nós? Vamos lá. Agora vem um detalhe, né? Ó, vem um detalhe, ó, vem um detalhe. Aqui é dia 14. 14.
Para chegar ao dia 31, que é o final, o último dia do mês de março, faltam quantos dias? Faltam 17, perfeito? Então eu tenho que contar 17 a todos esses dias e ao final dividir por 7 para ter o resto a ser relacionado com a minha sequência do bloco, que são os dias da semana. Eu já vou fazer aqui direitinho, né? Ó. Vou pegar aqui, ó. Parar. 17, quando dividido por 7? Resta 3, né? Vou pagar aqui, já eu coloco. E resta 3. Vamos somar aqui, ó. E 17 por 7 dá 2, 14, né? Para 17 resta 3. Aqui eu tenho 1, 2 mais 3, 5, mais 5, 10, 15, 18. 18 dividido por 7 também dá 2, resta 4, né? Aqui eu tenho mais 18 de novembro dividido por 7, resta 4 também. Agora sim, somando tudo, ó, 3 mais 4, 7, mais 4, 11. 11 dividido por 7 dá 1 e resta 4. Agora sim, cheguei ao meu resto final. 4 é o meu resto final. Agora eu tenho que observar qual é o dia da semana dentro do meu bloco de repetição que ocupa a 4ª posição. Beleza? Vou colocar aqui. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A partir de sexta é repetição, né? O meu resto é 4. Vamos nós. A grande chave de resolução para esse tipo de questão está no que eu vou falar agora. Porque até o momento só somar e dividir, todo mundo vai saber fazer. Agora, identificar de onde inicia essa contagem é a principal ferramenta de resolução. Observa. Dia 14 é sábado. Isso aqui foi o dia que começou tudo, ó. Sábado, aniversário, o dia que ela fez o concurso. Sábado. De sábado para o último dia de março tem quantos dias? 17. Então, se você observar, o sábado, que é o dia mencionado no enunciado, ele não pode ser o primeiro dia da semana nesta contagem. Cadê como assim? Entendi, vamos nós. Ó. Março, 31 dias. Março, 31 dias. Você está no sábado, dia 14. Sábado 14. Para o dia 31, faltam quantos dias? 17. Então falta, ó, 17 de sábado para frente. De sábado para lá, para frente, faltam 17. Então falta o domingo, falta a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim sucessivamente. Perceba que o sábado não entrou nessa contagem dos dias que faltam para o último dia do mês de março. Para se chegar ao dia 31. O sábado não entrou na contagem. O sábado é o marco zero. O sábado é o ponto de partida. É o marco zero. Marco zero? Isso mesmo. Ele ocupa ali, ó, 0, que é aquele que vai estar relacionado com a situação aqui, ó. Vou botar pra você. E pronto. É daqui, ó. Daqui pra frente é que começa a minha contagem de 17 dias. Então, sábado é 0, domingo é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, agora sim. Olha para o resto. O resto 4. Observa qual dia da semana ocupa a posição 4. Quarta-feira, gabarito, alternativa D. Show? Beleza? Fica atento com relação a isso. Sábado não pode receber o primeiro dia nessa contagem, porque aqui eu tenho os dias contados para se chegar ao dia 18 de novembro. E o sábado, que é o dia 14, não entrou. A partir do sábado é que eu contei, ó. 17, depois eu saí contando. Abril, maio, junho, assim, sucessivamente até o dia 18 de novembro. Perfeito, meu jovem. Vamos nós à nossa terceira questão. Não te desespera, meu jovem. Meu filho, não se desespere, não. Está tudo sob controle. A terceira diz que ao dar corda em um relógio analógico vai ficar melhor agora. Sabe-se que ele funciona perfeitamente durante 21 horas e após esse período funciona por mais 15, mas atrasando 20 minutos a cada hora.
até parar completamente. Após esse tempo, é necessário dar corda novamente para que ele volte a funcionar. Assim, se uma pessoa tiver dado corda no relógio ao meio-dia, ele deu corda ao meio-dia. Qual será a posição no momento em que parar completamente após esta corda? Beleza, entende, ó. Ele deu corda meio-dia, ó, o relógio vai funcionar por 21 horas ininterrupto, né, sem parar. Aí daqui, ó, ele vai funcionar mais 15 horas. Porém, ele vai atrasar 20 minutos a cada hora. Nesse outro intervalo aqui, ó. Ele vai atrasar 20 minutos por hora. Show? A lógica é essa. Vamos nós agora colocar aqui para você entender bacaninha. Perfeito, deu corda meio-dia. Vou funcionar 15 horas de forma ininterrupta, ou seja, 12 horas mais 15. Não, mais 21, tá aqui, né? Ó, 21. Isso, só para não confundir, ó. Tá aqui, ó. 21 de forma ininterrupta. Então, 21 horas mais 20. Meio-dia, que é 12 horas, mais 21 horas, vai dar o quê, ó? 9 horas do dia seguinte, né? 9 horas. Beleza. Estando aqui, ele vai funcionar por mais 15, porém, atrasando 20 minutos por hora. Jovem, se ele vai atrasar 20 minutos por hora, quantos minutos ele vai atrasar em 15 horas? Básico, né? Regrazinha de 3 simples, ó. X igual 20 vezes 15, 300. 300 minutos, né? A resposta, dividir 300 por 60, eu vou converter esse resultado para horas. 300 por 60 é igual a 5 horas. Então, entende? Daqui para lá, ó, ele ainda vai funcionar 15 horas. Porém, ele vai atrasar quantas? 5. Então, se eu vou 15 mais eu atraso, eu volto 5, quanto é 15 menos 5? 10. Então, daqui para lá, de 9 em diante, efetivamente, ele só vai funcionar por 10 horas até parar. Quanto é 9 mais 10? Opa, 19 horas é a hora que o relógio vai parar definitivamente. Observe aqui as nossas alternativas. Dentre elas, qual aquela que representa 19 horas? Aqui, né, ó, em gabarito. Gabarito. Alternativa C. Show, perfeito, tranquilinho. Vamos nós avançando. Nossa quarta questão já está na tela e vai subir para você. Bem básica essa questão, né? Raciocíniozinho verbal, orientação temporal, né? A gente está tendo orientação no tempo. Começou o meio-dia, mais 21 horas, vai dar 9 da manhã do outro dia. De 9 horas eu vou funcionar 15 horas, mas eu atraso 20 minutos por hora. Então eu tenho um atraso acumulado de 300 minutos. Convertendo 300 minutos para hora, divide 300 por 60, dá 5. Então, mesmo que tu vai 15, de 9 horas tu vai 15, mas tu atrasa, tu volta 5. Então tu só vai efetivamente 10, né? Porque 15 menos 5 dá 10. Então 9 mais 10, 19, que é o horário final onde o relógio vai parar completamente. A Luiz tem seu estojo de 4 canetas vermelhas. Seis azuis. E 2 pretas. Se ele retirar de uma só vez 6 canetas do estojo, é certo que... Vamos lá. Esse tipo de questão relacionada com o que se chama de princípio da casa dos pombos, que eu particularmente gosto de chamar de princípio do Tizil, que é aquele cara que é bem azarado, né? O Tizil, personagem do cearense. Ó, Tizil, muito azarado o cara, né?
Então, assim, quando ele fala em tirar 6, perceba que ele não especificou, nem detalhou nenhuma, ele não ditou nenhuma especificidade para a questão. Ah, quantas eu devo tirar para ter a certeza de ter um azul? Não, não disse isso. Ele deixou de forma genérica, né, bem abrangente. Mas ele disse que você tem que tirar 6. Qual é a única certeza de tirar 6? Quando a questão não menciona de forma específica o que é que ela quer, ela deixa em aberto, tu vai observar que ele está pedindo uma quantidade X, dentre os elementos, tu vai ter a condição de que se tu soma tais elementos, vai ficar uma unidade a menos do que a questão determina. Quer dizer, como assim? Não compreendi, não. Tu não vai tirar 6? 6, beleza. Tu soma 4 mais 2 dá quanto? 7, passou de 6. Se tu soma 4 mais 3, opa, 7, passou de 6. Mas tu soma 3 mais 2, opa, agora sim, deu 5. A questão diz isso, tu começa a retirada por aquelas que têm menos quantidade. Então, suponhamos que tu tirou 3. Todas as 3 que tu tirou são azuis. Agora tu vai tirar 2. Opa, as 2 que tu tirou, preta. Beleza, já eliminou o azul, já eliminou preta. Tem que tirar mais uma? Tem, porque a questão mencionou que são 6. Então, mais uma, obrigatoriamente, a próxima que será tirada será o quê? Uma vermelha. É justamente aquilo que nos remete à conclusão de que haverá caneta vermelha. Haverá caneta vermelha. Perfeito? Por quê? Porque podem ser 4 vermelhas e 2 pretas, podem ser 3 vermelhas e 3 azuis, podem ser, enfim, N possibilidades de combinação. Porém, sempre haverá uma caneta vermelha. Porque se tu tira todas as azuis, todas as pretas, falta uma a ser tirada. E essa uma, obrigatoriamente, será vermelha, dando justamente o nosso gabarito que certamente haverá uma caneta vermelha, gabarito D de delta. A nossa próxima questão é uma questãozinha também relacionada com verdades e mentiras, e essa questão é um pouco diferente, porque as questões de verdades ou mentiras, elas vai dizer assim no enunciado, ó, ela vai dizer assim, ó, sabendo que apenas um dos indivíduos fala a verdade, ou sabendo que apenas um dos indivíduos está mentindo. Porque essa questão aqui não vai dizer nada disso. A resposta é quem vai estar te dizendo isso. São as alternativas. Por isso da importância de você realmente estar bem orientado dentro desse estudo, né? Então vamos lá, observa. Paulo, o Ricardo e o Silvio e o Thales, 4 pessoas, né? Elas deram declarações na seguinte ordem. O Paulo disse, eu sou o professor. O Ricardo disse, Paulo não é professor. O Silvio disse, Ricardo está mentindo. Thales disse, Silvio, fala a verdade. Show de bola? Primeiro ponto que eu quero que você identifique, sem a necessidade de atribuir valor lógico. Vamos lá, uma combinação muito utilizada é atribuir valor lógico. É do que você atribui valor lógico. Ah, se isso for verdadeiro, o outro é falso. Assim vai, atribuindo valor, para depois, ao final, tentar fazer a combinação correta. Mas aqui, antes de atribuir o valor lógico, nesse contexto aqui, especificamente, quando eu estou de forma geral, eu estou assim, generalizando, eu não estou mencionando que um deles mente ou que apenas um fala a verdade. Né? Observe, você vai buscar contradições. Ao invés de atribuir valor, você busca contradições. Perfeito? Contradições entre quem? Ó, Paulo e Ricardo estão se contradizendo, porque o Paulo disse que é professor, o Ricardo disse que o Paulo está mentindo, não é professor, contradição. Perfeito? Aqui eu fiz uma. Ó, Ricardo e Silvio
O Ricardo diz uma coisa e o Silvio diz que ele está mentindo. Contradição. Perfeito? Deu para entender essas duas situações? Aqui eu tenho duas combinações de contradição. Vamos às alternativas. Onde há contradição, não há unanimidade. Onde há contradição, nota, não há unanimidade. Então, se há contradição, a alternativa A não pode ser a correta, porque diz que todos estão mentindo. A alternativa B não pode ser a correta, porque diz que todos estão falando a verdade. Se há contradição, não há unanimidade. Deu para entender? Então vamos a C. Diz que Paulo e Ricardo estejam mentindo. Mas se Paulo e Ricardo eles estão se contradizendo, eles não podem estar ambos falando a mesma coisa. Então há contradição, não há unanimidade. A C também não pode ser. Eles estão se contradizendo. Então eles não podem ao mesmo tempo estar mentindo. Contradição é se um diz a verdade, o outro diz a mentira e vice-versa. A D de delta. Ricardo e Silvio estão ambos mentindo. Mais outra situação. Meu irmão, por isso que eu coloquei para ti a contradição. Não falei contradição? Ó, Ricardo diz uma coisa e o Silvio está contradizendo ele. Então, eles não podem ter o mesmo valor lógico para o que está sendo dito. Sobrou quem é? A alternativa é Silvio e Thales estejam ambos mentindo. Mas por que Silvio e Thales não entrou nesse engodo de contradição? Porque o Thales concorda com o que o Silvio diz. Ó. Thales é amiguinho do Silvio, Thales. Ele concorda, ó, o Silvio está falando a verdade. Então, se o Silvio falar a verdade, o Thales fala a verdade. Se o Silvio mente, o Thales mente. Beleza? Qualquer outra, eles aqui sim há a possibilidade de serem unânimes nos resultados, nos valores lógicos, restando assim gabarito alternativa A. Ora, que conversa de A, macho. A alternativa é Silvio e Thales estejam ambos mentindo. Vamos nós à nossa próxima questão. Questãozinha bacana, questãozinha bacana. As afirmações e seus valores lógicos são as seguintes. A primeira diz que o amor é eterno ou é essencial. Eu quero que você observe quem? Os conectivos. Então, ou está dizendo que isso aqui é verdade. Para o ou ser verdade, basta que uma delas seja verdade, né? A outra diz o E. O E está dizendo que é falso. Para que o E seja falso, basta que uma seja falsa. O ou está dizendo que é verdade. O ou é disjunção exclusiva. Está dizendo que isso aqui é verdadeiro. Ah, então aqui eu tenho valores lógicos diferentes. Se uma for V, a outra tem que ser o quê? Se uma for V, a outra tem que ser F. Beleza? Valores lógicos diferentes. Até aqui não deu para eu definir muita coisa, mas agora vai, meu filho. Observa. A próxima afirmação é a seguinte. Se, parará, então, parará, está dizendo que é falso. Ora, se eu tenho no se então falso, aqui eu tenho a exclusividade do conectivo se então. Conectivo se então só vai ser falso quando, atenção, quando, eu vou botar de verdinho para você entender que isso é verdadeiro, correto? Quando a primeira for verdadeira, opa, eu vou usar a outra aqui, correto? Ó. Apagar aqui. Só quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, correto? Entenda, marcadinho de verde, verdadeiro, marcadinho de amarelo, falso. A gente tem uma ilustração melhor. Perfeito? Então, ó, eu tenho sim, então. Para que o sim, então, no final seja falso, é preciso que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Então, vamos nós. Agora sim, aqui eu tenho, né? Já tenho com exatidão e clareza um entendimento lógico e a partir dele eu posso seguir e ditar as minhas resoluções. Ó, vamos lá. Vamos buscar agora onde tem o quê? Onde tem a felicidade é uma busca, isso é falso.
Felicidade é uma busca, isso é falso. Felicidade é uma busca, isso é falso. Se eu tenho um wow é porque eu tenho um valor lógico diferente. Então, obrigatoriamente, a elegância nostálgica, isso é verdadeiro. Porque eu estou diante do wow. Então, tem que ter valor lógico diferente para que seja, ao final, verdade. A elegância nostálgica, opa, não é verdade? Tá aqui, ó, verdade. Show. Perceba que aqui eu tenho o conectivo E. O conectivo E, final dele aqui foi falso. O conectivo E, o final dele foi falso. Então, basta que uma seja falsa. Se a elegância é nostálgica, já é verdadeiro, obrigatoriamente a bondade é essencial, isso é falso. Bondade essencial, isso é falso. Então, a bondade não é essencial, gabarito. Alternativa D, a nossa resolução. Perfeito? Show? Lembrando que aqui é o que está destacado em verde é de verdadeiro, o que está destacado em amarelo é porque é o valor lógico falso, e isso é ditado conforme os conectivos lógicos e as suas exclusividades. Não precisa ficar louco atrás de fazer tabela verdade, basta trabalhar a exclusividade dos conectivos e conseguir ter um bom desempenho. Vamos lá, a nossa próxima questão. A nossa próxima questão diz o seguinte, aqui eu tenho uma tabela, né, de aprendizes de uma empresa de 18 a 21 anos, né? Esse gráfico é de 2023, correto? Só que em 2024, transcorrido obviamente um ano, né, foi refeito esse gráfico, e 2 aprendizes, obviamente, que na época tinha 21, contam agora com 22 anos e não fazem mais parte dessa modalidade de contratação. Então, esses 2 aqui, ó, que estavam em 2023, em 2024, eles completaram 22 anos e saíram daqui, né? Esses 2, ó, saíram, não estão mais. Porém, nós ficaremos com a nova configuração de gráfico. Como é que é? Ó? Aqueles que têm 18 anos, aqueles que têm 19, aqueles que têm 20, aqueles que têm 21. Os 18 anos, eu ainda não sei qual é a quantidade, né? Que é justamente o que a questão pede. A questão pede, a gente vai logo só adiantar aqui. 18 eu ainda não sei. 19, ó, quem tinha 5 em 18, ó, quem tinha 5, cadê, pessoal? Quem tinha 18 anos em 2023 eram 5. Esses aqui no próximo ano passam a 19 anos, né? Então, em 2023, quem tinha 18 anos, em 2024 passou lá ao gráfico de quem tem 19. Então, são 5 pessoas, né? Esse que tem 4 passa para esse. Esse que tem 4 passa para esse. Show? Perfeito. Detalhe. Os outros jovens permanecerão como aprendizes e serão contratados outros de 18 anos. Está aqui, ó, completos. De modo que a média aritmética de todos passa a ser 19 anos. Então, eu vou contratar aqui uma quantidade X de quem tem 18 anos. E a partir daí, a minha média vai ficar em 19 anos, a média aritmética simples. Vamos logo aqui, adiantar um negócio, ó. Aqui, ó, 5 tem 19 anos. Então, quando eu multiplico 19 vezes 5, eu vou ter a quantidade, né, a somatória dos anos dessa galera. Então, 19 vezes 5, 95, 40, 20 vezes 4, 80, 21 vezes 4, 84. Aqui vai ser 18 vezes x, né? 18 vezes x. Perfeito. Isso aqui tudo, quando somado, vai ter média 19. Porém, observa. A média é a soma de tudo dividido pela quantidade dos termos. Então, aqui eu tenho que ter a quantidade das pessoas. Qual a minha quantidade? Aqui, ó, 5 mais 4, 9 mais 4, 13. Só que tem um x aqui, né? Então, eu coloco x mais 13, agora sim. Mais, né, meu filho? Ó. Show. Agora sim. Fiquei com essa configuração. Eu tenho, ó, de verde aqui, na parte superior de verde, eu tenho o somatório das idades. Está sendo dividido pela quantidade de pessoas que resultou esse somatório. Então, quando eu tenho esse somatório aqui, eu divido por x mais 13. É porque x mais 13? X é a quantidade de pessoas que têm 18 anos, que é o que a questão pede, eu não sei ainda quanto é x.
Eu somo 5 mais 4 mais 4, 13. Essa divisão vai me proporcionar a observância da média. A própria questão disse que a média é 19. Pronto, agora só preciso seguir da seguinte maneira. Deixa eu colocar bem aqui, ó. 19, eu vou multiplicar, né, ó. Vou passar isso aqui do outro lado, ó, multiplicando, né? Ou seja, x mais 13 vezes 19. X vezes 19 ou 19 vezes x dá 19x, mais 19 vezes 13 dá 250, 247. Show. Então ficou, ó, vou jogar para lá, ó. Joguei para lá, ó. Beleza, joguei para lá. Ficou 19x mais 247. Ó, vamos somar tudo aqui, ó. 95 mais 164, ó, isso aqui, ó, 95 mais 164, sabe aqui? Isso aqui dá 259. 259, perfeito? Então vou substituir isso aqui por 259. Show. Agora sim, né? Vou passar esse 18x para o outro lado, vai ficar negativo, né? 19x menos 18x dá x. Esse 247 está positivo, passa para o outro lado, negativo. 247, 259 menos 247 fica igual a 12, que é o nosso gabarito. Alternativa é. Show? Então, 12 jovens serão contratados com a idade de 18 anos para que eu tenha essa observância de média 19 nesse novo cenário gráfico. Só soma e divisão, só soma, subtração, básico, né? Definindo a média, sempre dessa maneira. Somo tudo, divido pela quantidade, defino qual é a média. A oitava questão diz o seguinte, vamos nós, Carla, Ana e Lúcia são profissionais, Carlos, Ana e Lúcia, profissionais liberais, que prestam serviço para a empresa. Vou botar aqui Carlos, pronto, e Lúcia. Vamos lá. Carlos a cada 3 dias. A Ana e a Lúcia, 4 e 5, respectivamente. Dia 4 de julho de 2023, eles trabalharam juntos pela primeira vez. Todos, ó, Carlos, Ana e Lúcia, trabalharam juntos pela primeira vez. 4 de julho, certo? O dia, a questão, presta atenção. Então, bem, exige um raciocínio de compreensão intelectual um pouco avançado, ó. O dia imediatamente posterior à segunda vez que esses 3 prestaram serviço juntos. Então vamos logo saber qual foi o próximo dia que eles prestaram serviço juntos, né? Questãozinha bem básica de MMC, né? Opa. De MMC, né? Eu tenho que ter o encontro dos eventos, né? O coincidência, o encontro. Vão trabalhar juntos, coincidência, encontro de eventos. Então, basta tirar o MMC entre 3, 4 e 5, que dá, obviamente, 60. Perfeito? Então, do dia 4 de julho a contar 60 dias é que eles vão trabalhar juntos novamente. Deixa eu botar aqui para você. Julho, agosto, setembro. Beleza. Dia 4 de julho, juntos. Mais 60 dias, vai dar o quê, ó? Dia 4 de julho tem 31 dias, certo? 31 dias. Então, no dia 4, para o dia 31, para finalizar o mês de julho, faltam o quê? 27, né? 27. Beleza.
agosto tem 31 dias também. Então, vou finalizar o mês de agosto, ó, beleza? Somando aqui 27 mais 31, dá o quê? 58 dias. Mas perceba que foi quanto? Ó, 60. Então, no dia 58, ó, finalizou o mês de último dia do mês de agosto. Então, só faltam 2 dias para 60. Então, conto o dia 1º e o dia 2 de setembro. Perfeito? Então, no dia 2 de setembro, foi o dia em que eles trabalharam juntos novamente pela segunda vez. Correto? Entende? Ó, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Esse tipo de questão é muito importante a sua compreensão intelectual. Observe. No dia 4 de julho, trabalharam juntos, dia 4 de julho, e só do dia 4, a contar do dia 4 para frente, mais 60 dias, do dia 4 mais 60 dias, eles vão trabalhar juntos novamente. Então tá no dia 4, mais 60. Para finalizar o mês de julho, faltam 27 dias. O mês de agosto tem 31 dias. Quanto soma 27 mais 31? Dá 58. Opa, mas são 60. Eu finalizei o agosto, então vou contar mais 2 dias. 1º de setembro, 2 de setembro. Então, no dia 2 de setembro foi a segunda vez que trabalharam juntos. Vamos prosseguir com a nossa questão. Prosseguindo com a questão. Agora é, ó, o dia imediatamente, atenção, ó. Vai aqui, ó. O dia imediatamente posterior à segunda vez que esses três trabalharam juntos, ou seja, o dia imediatamente após 2 de setembro, imediatamente após o dia 2 de setembro, em que, ó, estiveram prestando serviço na empresa Carlos e Ana, mas não Lúcia. Ou seja, o dia imediatamente após a segunda vez que os três trabalharam. Deu para entender? O dia imediatamente após a segunda vez que os três trabalharam. Porém, esse dia que a questão pede, esse imediatamente posterior a essa coincidência tripla, a questão pede uma coincidência dupla. Uma coincidência onde só trabalharam Carlos e Ana, mas não Lúcia. Opa, agora eu vou aqui, ó. Agora eu não quero mais a Lúcia no meio do jogo. Peraí. Então, agora esse dia que a questão pede é um dia de coincidência dupla, onde só trabalhou Carlos e Ana. Qual é o MMC entre 3 e 4? 12. Então, atenção, após o dia 2 de setembro, em que todos trabalharam juntos, o dia imediatamente posterior, onde vai trabalhar junto Carlos e Ana, é 12 dias depois. Ou seja, 2 mais 12, 14 é o nosso gabarito. Show de bola, meu jovem. Avançando, dúvidas, joga no chat, a gente vai interagindo com todos vocês. Aqui é para a gente realmente poder bater com vocês questões potenciais, verdadeira Operação Sertão, detonando tudo com todos. Então vamos lá. Nona questão diz que em um laboratório de pesquisa, na primeira semana do ano, Ana vendeu 10 kits. Eu tenho a primeira, ela vendeu 10 kits. A questão disse que cadê? Pronto, os kits aumentaram na semana seguinte, de forma que triplicou na semana seguinte. Ou seja, na segunda semana, triplicou, ou seja, foi 10 vezes 3, 30. A questão diz que, tendo em vista que a quantidade de kits vendidos nas 5 primeiras semanas, 5 primeiras, então tem aqui a primeira, a segunda, terceira, quarta e quinta. Nas 5 primeiras, formaram uma sequência de progressão aritmética. A questão quer saber qual foi o último valor dessa sequência. Meus jovens, se é progressão aritmética, então é porque eu vou ter o que nós chamamos de razão. E o que é a razão? É qualquer termo consequente subtraído do seu antecedente. Ou seja, o segundo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo. Eu fazendo essa subtração básica, eu encontro qual é a razão. Então, se eu pegar 30, que é o segundo,
menos 10, que é o primeiro, eu vou ter o valor da razão. 30 menos 10, 20. Então, já sei que de um termo para outro, aumenta 20. Aqui aumenta 20, aqui aumenta 20, e aqui aumenta 20. 30 mais 20, 50. 50 mais 20, 70. 70 mais 20, 90. Qual foi o último valor que foi vendido? Na quinta semana, 90, gabarito A. Professor, apenas isso, cara. Somente, jovem. Operação Sertão. Vamos nós. 10ª questão. Olha aqui a 10ª questão. Não desiste desse tipo de questão. A questão tem aqui os 3 primeiros termos de uma PA. 3 primeiros. O primeiro é x mais 7, o segundo 2x menos 10, o terceiro 3x menos 27. Foi o que eu acabei de te dizer. Nesse tipo de questão, vamos nós aqui. Pronto, eu já volto aqui. Deixa eu voltar aqui, meu filho. Eu vou voltar aqui. Voltei. Voltei. Acabei de dizer para você que eu tenho que definir quem é quem. A razão. A razão. Para eu saber, através da razão, que eu consigo identificar qualquer termo dessa sequência. Qualquer termo dessa progressão. Correto? Então, eu pego qualquer um dos termos e subtraio pelo seu anterior. Aqui eu tenho o primeiro. Aqui eu tenho o segundo. Aqui eu tenho o terceiro. Eu pegar qualquer um e dividir pelo anterior, eu tenho uma razão. Dividir não, meu jovem. Subtrair. Fica atento, aqui é PA, não é PG. Então eu tenho que subtrair qualquer termo pelo seu antecessor. Então se eu vou subtrair o terceiro, né? Subtrair o terceiro. 6x, 6x menos 27. Vou pegar o segundo primeiro, para você entender melhor. Segundo, 2x menos 10. Vou subtrair por esse, menos x menos x, menos com mais dá menos, né? Menos 7. Vamos lá, 2x menos x dá x. Menos 10 menos 7, menos 17. Encontrei a razão, que é x menos 17. X menos 17. A questão quer saber o 20º termo. 20º termo, como é que eu faço para encontrar o 20º termo? 20º termo. 20º termo. 20º termo é igual ao primeiro termo, que é x mais 7. Primeiro termo, mais 19 vezes a razão. Quem é a razão? Acabei de digitar para você, que é x menos 17. Vou fazer logo aqui, dá 19x menos 19 vezes 17 dá 323. Agora eu repito aqui, x mais 7 mais, né, Vamos lá. X mais 19x dá 20x. 7 positivo mais menos aqui, mais com menos fica menos, né? Então, menos 323 mais 7 fica menos 316. O nosso gabarito alternativo A. Show? Alternativa A, o nosso gabarito, jovem. Com essa questão, batemos a nossa participação, finalizando aqui, né? Mais uma vez, raciocínio lógico matemático nessa mega operação, Operação Sertão. Qualquer dúvida, eu já vou agora responder a todos aí no nosso chat. Estamos
é concluído mais uma missão. Forte abraço, mantenham a pegada, vai dar tudo certo. Deus abençoe cada um. Com continência e respeito. Valeu! Está oficialmente lançado o último tiro da Polícia Militar do Ceará. Uma estrutura com quadro físico, com quadro digital e com todas as esquematizações em flashcards e guias de consulta rápida. Agora com a nova identidade visual. Só para você ter ideia, para a gente fazer essas gravações, a gente teve que utilizar de 2 estúdios. Nesse estúdio que você está vendo, por exemplo, eu passei o quadro de direito constitucional só com as palavras-chave que podem aparecer na prova da Polícia Militar do Ceará. Agora, deixa eu te mostrar o outro estúdio com o quadro de direito administrativo. Isso aqui foi o que eu fiz em direito administrativo. Eu passei o quadro com todas as palavras-chave, mas é que tá. Em todos os flashcards, essas palavras-chave já se encontram. Então eu mostrei para você exatamente quais os pontos exatos que vão cair na prova. E todos esses flashcards aqui são tirados da própria banca US e de bancas análogas à US. Olha o conjunto daquilo que pode cair a título de aposta de direito administrativo. Se eu disser que todo esse trabalho foi feito por todos os professores aqui da tribo, em todas as disciplinas. Pegue agora o seu último tiro com valor promocional para que você faça uma revisão 360 graus de forma assertiva em todo o conteúdo programático da Polícia Militar do Ceará. Dessa forma, eu sei que você passa. Dessa forma, o último tiro vai ser muito bem dado e você vai ser o próximo policial militar do Ceará.